everybody! How are you today? Como estão todos hoje? E aí, ready? Ontem a nossa aula foi maravilhosa, adoramos. Eu e a teacher Fernanda ficamos super empolgados aí com vocês, com a participação. Thank you so much, viu? Muito obrigada aos teachers aí que estão incentivando os alunos a participar conosco. E agora vamos ver o assunto da nossa aula. Olha só, people. Hoje o nosso objeto de conhecimento é compreensão geral e específica. Importantíssimo, hein? Leitura rápida, skimming e scanning. O detalhamento é tipologia textual e gênero textual. Elementos linguísticos simples. Então esse é o assunto da nossa aula de hoje e vamos a ela. Bem, agora a gente vai estudar um pouquinho sobre uma estratégia de leitura muito importante, certo? E antes da gente ver essa estratégia de leitura com mais detalhes, eu quero que vocês acompanhem junto comigo um pequeno vídeo que vai dar uma ideia sobre essa estratégia. Vamos dar uma olhada. Bem, vocês puderam observar aí o que ele está fazendo, né? Esse é leite e está tirando a nata, está tirando aquele algo da superfície, né? Que ficou lá por cima. Skim. E vocês estão observando o rapazinho está jogando a pedra. Já tentaram fazer isso? Bem legal, né? Olha só como ela vai quicando, só pela superfície da água. É só por cima, não é? Ela não vai para o fundo da água, ela só é superficial. Assim como ele está fazendo aqui com a nata do leite, só tirando aquela coisa por cima, o que sobrou ali. Tudo bem? Então, a ideia do skim é tirar a nata, extrair, não é? O essencial. Tudo bem? E essa é a nossa atividade de hoje, nosso assunto de hoje, que nós vamos estudar, certo? Que é a estratégia de leitura skimming. Vamos dar uma olhada aqui junto comigo. Então, olha só, o nome da estratégia de leitura é skimming. What is skimming? O que é o skimming? Então, o skimming é uma estratégia de leitura rápida para identificar a ideia principal de um texto. Então, assim como vocês puderam observar lá no vídeo, ele só tirou aquela parte de cima do leite, né? Só aquele que sobrou ali, certo? É o básico, certo? E assim também, como vocês viram a pedra, só na superfície ali daquela água. Lembre-se que aquela água é como se fosse um texto. Então, ela vai só pegar a ideia principal do texto. E esse é o tipo de estratégia de leitura que a gente vai estudar, skimming. Vamos aprender um pouquinho mais sobre ele, vamos dar uma olhada. Então, a leitura de frases temáticas, geralmente que é a primeira frase de um parágrafo, que é isso que a gente chama de frase temática, pode ser uma maneira eficaz também de entender a ideia principal de um texto. Às vezes a gente não tem a menor ideia do que está se tratando daquele texto, mas se você pegar aquela primeira frase principal, os autores, né, que escrevem muito bem, sempre colocam a ideia principal ali naquele comecinho já, né, para facilitar a nossa vida. Então, você já sabendo disso, você já lê aquela primeira frase ali, pega umas palavras que você já conhece, já tem mais ou menos uma ideia sobre o que está falando aquele texto. Lembra que é uma estratégia de leitura rápida. Assim como a pedrinha vai tocando lá na água, é só para você saber o que está acontecendo ali naquele texto, a ideia principal, tudo bem? Vamos continuar um pouquinho mais sobre o skimming. Olha só, no skimming é assim, achou uma palavra desconhecida no texto? Ai, meu Deus, eu vou procurar o dicionário, não. Ignore, passa batido, volte a fazer a leitura pelas palavras que você já conhece. Não se desespere, viu, gente? Controle, concentra, não precisa catar o dicionário, não é necessário. Procura as palavras que você já conhece, tudo bem? Vamos ver mais um pouquinho sobre o skimming. Então, olha só, a gente vai ver agora as características do skimming, né? Como é que a gente utiliza esse skimming? Que tipo de atividades, né, atitudes a gente utiliza para usar essa estratégia de leitura? Então, estou anotando aí, né? Características, skimming. Como é que é essa leitura do skimming?
ter devagar, por detalhe, bem bonitinho. Não, 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 não. É uma leitura 3 a 4 vezes mais rápida que uma leitura normal. Por que, teacher? Porque você só quer saber a ideia do texto, do que ele está falando. O texto está falando de computador? O texto está falando de relacionamento? O texto está falando sobre amizade? Do que ele está falando? Essa é a ideia principal que você vai procurar no seu texto. Então, você não precisa ficar catando palavra por palavra. Não. Leitura 3 a 4 vezes mais rápida. Lembra da pedrinha que vai quicando assim, ó? É só para pegar a ideia principal. Tudo bem? O que mais? É indicado para situações onde o leitor tem muita coisa para ser lida em pouco tempo. Quando que acontece isso? Em geral, nas nossas avaliações externas, não é? Quando tem aquela prova que é mandada pelo governo, que você tem que responder tudo direitinho, mas você tem um tempo para fazer, não é? Então, tá lá a prova, tá lá a pergunta, você não pode perder tempo, tem que ser rápido. Então, utiliza o skimming. Tudo bem? O que mais que nós temos? Que características, né, utilizamos para o skimming? Olha só. O skimming é uma leitura mais abrangente que o scanning. Scanning é a estratégia de leitura que vocês vão ver com a teacher Fernanda, certo? Que é uma outra estratégia. Então, esse tipo de leitura que a gente está aprendendo agora, que é o skimming, é uma leitura 3 a 4 vezes mais rápida. É para ser utilizada para ler coisas, muitas coisas, né? Quando você tem pouco tempo. E é mais abrangente, é geral. Lembra do senhor tirando a nata ali? Tá ali o caldeirão, né? A panela grandona, aí só tá tirando aquela nata. Só aquela coisa por cima mesmo. Só o que sobrou dali. O que é? Qual é a essência dali? Qual é a ideia que aquele texto tá passando? Tudo bem? Então, essa é a ideia principal aqui, as características do skimming. Temos mais algumas, vamos dar uma olhada. Olha só. Agora, anotem, hein? Como é que eu vou fazer para utilizar essa estratégia de leitura, teacher? Como é que é? Qual é o passo a passo? Como eu faço? Como é que eu começo? Aqui, olha só, temos alguns passos, esses passos são importantes, a gente vai ver com calma cada um deles. Vamos pegar um texto, analisar bem bonitinho, para que vocês possam ter certeza do que vocês estão falando aqui, né? Do que estão fazendo nesses passos. Primeiro, ler com atenção o título e subtítulos. People, não passem batido título e subtítulo, ok? Porque tem tudo a ver com o texto. Já no título, o autor já chama a atenção para você. Olha, eu estou falando disso aqui. Olha aqui essa palavra. Olha aqui essa outra. Então, quando ele coloca o título lá, a ideia é já que ele diga, olha, eu estou falando sobre isso aqui. Pum! Ok? A mesma coisa no subtítulo. Ele vai falar só um pouquinho mais, mas a ideia é sempre a mesma. Então, quando você lê o título e o subtítulo, procura uma palavrinha que você já conhece, alguma palavrinha que você já viu, tudo bem? Então, título e subtítulo super importantes. Leia com atenção. O que mais? Vamos ao próximo. Ler a introdução e conclusão se houver. Alguns textos têm conclusão, outros não. Mas já a introdução já dá tipo um resuminho sobre o que o texto está falando. Então, quando você dá uma olhada rápida lá na introdução do texto, ele já está dizendo mais ou menos a ideia sobre o que é aquele texto. Tudo bem? O que mais? Vamos ver o próximo. Ler o primeiro e o último parágrafos. Lembra que isso aqui é uma sequência, né? Você começou lá em cima, no título e subtítulo, passou um pouquinho para a introdução, agora um pouquinho mais embaixo, entrando mais no texto, ler o primeiro e o último parágrafos. Por que o primeiro? O primeiro apresenta mais ou menos a ideia do que aquilo está falando, e o último parágrafo também é como se fosse um resumo do que todo aquele texto comentou. Então, essa é a ideia, você pegar a ideia principal do que aquele texto está falando. Não é para perder tempo, gente. É para pegar a ideia do texto, certo? O que mais? Vamos dar uma olhada. O que mais que nós temos? Como usar esse skimming? Encontrar o tópico frasal presente nos parágrafos. Foi aquele que eu falei logo no comecinho, né? Geral, aquela primeira frase ali, que é uma frase introdutória, que apresenta também o que está falando aquele texto, certo? Vamos ver mais um pouquinho, tem mais. Olha só, esse passo é importante, hein? Prestar atenção às ilustrações e gráficos. A gente viu na nossa atividade que tinham gráficos. Nesses gráficos tem várias informações. Então, quando você avalia, né, analisa bem aquelas informações, você está sabendo mais ou menos o que aquele texto está falando para você. Ilustração, não tem nem o que dizer, né?
Quero falar sobre o computador. Que imagem que você vai colocar ali no seu texto? Então, você pega lá um computador bem bonito e coloca lá no seu texto. Pronto, já deu a dica para todo mundo do que você está querendo falar. Então, a ilustração é super importante. Analisem bem ela, porque ela já dá a dica 50% sobre o que é o tema do seu texto, tudo bem? O que mais que nós temos? Olha só, ler somente alguns exemplos para entender os conceitos básicos. Se ainda assim você tiver com dúvida, ou tiver alguma pergunta sobre aquele texto que você ainda está com dúvida, lê alguns exemplos. Então, tem escrito lá, for example, ed. Então, você dá uma avaliada rapidinho naquelas palavras, só para ter certeza do que é aquilo mesmo. Tudo bem? O que mais que nós temos? Prestar atenção às palavras cognatas. Teacher, o que é palavra cognata? Palavra cognata, gente, são aquelas que é super parecida com o português. Por exemplo, independência, em inglês você tem independence. Então, é só no finalzinho que muda, mas praticamente toda palavra é igual. A palavra banana, por exemplo, banana é a mesma coisa, escreve igual. Tudo bem? Então, a gente chama de palavras cognatas, que são super parecidas com o português. Essas ajudam bastante, viu? Fique de olho nelas. Bom, então agora nós vamos iniciar uma pequena leitura de um texto para que vocês possam observar esse passo a passo que a gente viu agora há pouco, tudo bem? Vamos dar uma olhada aqui no nosso texto. Então, olha só, people, o título do nosso texto está escrito lá em cima, lá no alto, Computer Science, Computer Science. E a imagem desse texto é essa que vocês estão observando aí, esse rapaz, desenhando como se fosse uma tela, né, uma tela transparente, um vidro. Tem várias imagens nessa tela. Ao lado tem computadores, não é? Tem ali aquele globo, né? Globo terrestre. E nessas imagens você tem observando aí computadores, né? Tem alguma palavra cognata aí nesse título? Será que você conhece computer? Será que você conhece science? Tudo bem? Então, avaliou bem, não é? Já deu uma avaliada nessa imagem as palavras do título, certo? Vamos agora ao texto. Vamos dar uma olhada. E o texto diz assim: The computer is one of those things that will certainly be a part of our life in the future, even more than it is today. Computer software for different purposes. Choose computer science only if you like abstract thinking and a lot of calculations. Basic disciplines include mathematics, physics, electricity, electronics, computing, fundamentals, and formal languages. Computer science will require you to improve your capacity to express your thoughts in order to transform your ideas into software, and also in order to explain your ideas to others. After a 4-year course of studies, the computer scientists will have little difficulty finding a job. The labor market is vast and expanding. E finalizando, some schools offer computer science courses were directed to a specific area, such as the biomedical area of the computer game development area, for instance. E aí você tem a fonte do texto, né, com o texto adaptado, né, para a nossa aula, para que vocês possam estudar um pouquinho mais sobre ele. E, em relação a esse texto, nós temos também o vocabulário. E aí nós temos o vocabulário sobre esse texto que diz Course of Studies, que é o curso in order to, para ou a fim de, Knowledge, conhecimento, Labor, trabalho, Purpose, finalidade, Set, conjunto, To improve, melhorar, To require, exigir. Bem, então vocês puderam acompanhar o texto que nós vamos trabalhar, fiz uma leitura rápida, porque a gente vai voltar nele agora, tintim por tintim, vamos dissecar o texto agora para a gente ver onde que a gente encontra aquele passo a passo que eu comentei para vocês. Tudo bem, people? Então, vamos aqui junto comigo. Falei para vocês, fiz a leitura rápida, li também o vocabulário relacionado a esse texto, porque realmente é o que vocês vão encontrar por aí nas provas ou uma atividade relacionada a inglês, não é? Assim, tem um texto, a imagem, tem um texto bonitinho e às vezes tem um vocabulário lá no final, né? Para dar uma chance para vocês entenderem mais ou menos a palavra, não é? Agora nós vamos ver passo a passo aqui junto comigo, analisar esse texto. Vamos dar uma olhada aqui. O que a gente vai ver primeiro? Bom, aquele primeiro passo que eu falei para vocês, ó. Leia o título. Qual é o título do nosso texto, gente? Tá aqui, ó. Computer Science. Palavra computer, posso dizer que é a palavra cognata?
Palavra cognata, computer, computador. Você já está acostumado a ouvir essa palavra por aí. E science, o que você acha? É parecida também? Ciência, science. Com certeza você já deve ter visto essa palavra por aí também, não é? Significa ciência, ciência da computação, ciência dos computadores. Mas só por essa palavra computer você já pegaria a charada, não é? Ah, esse aqui está falando sobre computador, estou desconfiado. E essa é a ideia. Palavra parecida, não é? Palavra cognata. O que mais, qual é o próximo passo para a gente analisar no texto? Vamos dar uma olhada aqui. Observe imagens, cartelas e gráficos. Então, logo junto com o título estava essa imagem, não é? O título é Computer Science. A imagem confere com o título? Confere, olha ali, computador, tem uma pessoa ali, né, explorando esse tipo de texto, né? E aí você tem os computadores ali perto dele também, que ele está utilizando, certo? Então, tudo relacionado ao nosso título. A imagem confere também com o título que a gente viu. O que mais que nós temos sobre esse texto? Vamos ver junto comigo. Leia o subtítulo e a introdução. Olha só. Então, logo depois do título, né, você tem o subtítulo ali e a introdução também. Vamos ver aqui junto comigo. The computer, ó, computer de novo já apareceu, não é? Confirma, palavra computer é a palavra-chave. Is one of those things that will certainly be a part of our life. Então, o computador é uma das coisas que vai fazer parte, part of our life, vida, vai fazer parte da nossa vida. In the future, ó, future, futuro, palavra cognata? Future, futuro. Even more than it is today. Então, muito mais do que nos dias de hoje, não é? Computer software for different purposes, ok? Então, é o tipo de acessórios, né, computacionais para diferentes propósitos, diferentes finalidades. Então, o computador chegou para ocupar o nosso espaço, nosso dia a dia. Então, confere lá com o nosso título, confere com a nossa imagem. Então, também tem tudo a ver aqui com o subtítulo e a introdução. O que mais? Vamos dar uma olhada lá no nosso próximo passo. Leia a primeira frase de cada parágrafo. Como eu acabei de ler para vocês, vou só marcar aqui as palavras que estão combinando com o que a gente viu. Computer, né? Life, nossas vidas, não é? Future, então está falando sobre o futuro que nós vamos utilizar com o computador. Esse é o primeiro parágrafo, vamos ver o próximo. Paragraph 2. Choose computer science only if you like abstract thinking and a lot of calculations. Então, novamente a palavra computer. E aqui você tem science, que é o título também, uma palavra que estava lá no nosso título do texto, né? E aqui você tem a palavra choose, que é o verbo escolher. Então, escolha a ciência da computação somente only if you like, o verbo gostar, abstract thinking, né? Pensamento abstrato e muito a lot of calculations, cálculos. Então, quem escolhe esse tipo de área, né, da ciência da computação tem que estar preparado para fazer muitos cálculos e esse pensamento abstrato. O que mais que nós temos aí? Temos o próximo parágrafo também. After a 4-year course of studies, depois de 4 anos, né, um curso de 4 anos de estudos, studies, olha o verbo estudar, não é? Studies, the computer scientist, novamente a palavra computer, agora é scientist, que é cientista, né? Um cientista computacional will have little, né, pouco, difficult finding a job. A palavra job é trabalho. Então, depois de 4 anos de estudo, no mercado de trabalho, esse tipo de profissional não vai ter praticamente nenhuma dificuldade em encontrar trabalho, né? Porque é um mercado está em expansão, né? Está amplo, aberto para esse tipo de profissional. O que mais que nós temos? Próximo passo, gente, olha só, o que nós temos aí? Leia o resumo ou o último parágrafo do texto. Às vezes tem, não é, um resuminho, mas não tem, pode ser que apareça ou não, tá? Então você procura. Então aqui a gente já acabou de ver, não é? Vou só marcar novamente.
Computer Scientist, que a gente acabou de ver aqui, né? Depois de 4 anos de estudo, não vai ter dificuldade de encontrar um trabalho, finding a job. The labor market, né? No caso, o mercado de trabalho, is vasto, and expanding, está em expansão, como eu falei para vocês, não é? Some schools, olha a palavra schools, que é escola, oferecem computer science, novamente, né, nossa palavra que está aparecendo durante todo o texto, computer science course. Algumas escolas oferecem esse tipo de curso, não é? Direcionado, directed to a specific area, uma área específica. Olha a palavra cognata aqui, ó, né? Area. Such as the biomedical area of the computer game. Então, relacionada à área biomédica, não é? De jogos computacionais. Por exemplo, for instance. Então, novamente, a palavra computer aparecendo por aqui, ok? Certificando que a gente está falando de computadores, computer. Então, esse passo aí qual foi, gente? Ler o resumo ou o último parágrafo do texto. Então, ele reforçou um pouquinho mais sobre essa área, né, de computação, de área de computer science, ciência computacional. Então, a gente vai ver mais um pouquinho só do nosso passo a passo, só para a gente reforçar e lembrar. Bem, people, então vocês acabaram de observar comigo o texto que fala de computer science, ciência da computação. Então, só para a gente relembrar os passos dessa estratégia de leitura, que a gente está chamando de skimming. Para que serve o skimming, gente? Ele serve para saber só a ideia principal de um texto. Por isso que eu não fiquei lendo palavrinha por palavrinha, com muito detalhe para vocês, porque é só para saber do que aquele texto está falando. E para a gente relembrar um pouquinho desse passo a passo, né? Como que a gente utiliza esse skimming? Quais são os passos que eu tenho que seguir para poder utilizar esse tipo de estratégia de leitura? Que pode servir tanto para inglês como para outras línguas também, até mesmo para português, tudo bem? Então, o que você vai fazer? Ler com atenção o título e os subtítulos. Então, tá lá o título bem grandão. Então, você já fica de olho nele, porque tem a ideia do texto que o autor quer passar para você, assim como os subtítulos. Que mais? Qual é o próximo passo que eu posso seguir para usar o skimming? Ler a introdução e a conclusão, caso haja no seu texto. Em geral, tem só a introdução, né? O texto, Computer Science, fala disso, disso, disso. Então, o que você faz? Vê a palavra do título, vê se tem lá naquela introdução, vê se tem mais alguma outra palavra que você já conhece. Então, gente, junte todos os seus conhecimentos que você tem para explorar aquele texto. Tudo bem? Que mais? Ler o primeiro e o último parágrafos. Por quê, Titi? Eu quero só saber a ideia principal, não quero ficar lendo. É só para você reforçar, para ter certeza que é aquela ideia que ele está querendo passar para você. Lembre-se que, em geral, esse tipo de texto é relacionado a provas, né, as avaliações. Então, você pega um pouquinho mais sobre o texto para ver se é aquilo mesmo que ele quer comentar. Então, por isso que a gente lê o primeiro e o último parágrafos. Mesmo também para você ver se você tem alguma ideia mais, não é? Seu conhecimento que você já tem, né, de inglês ou outros tipos de palavras. Tudo bem? O que mais? Tópico frasal. Tópico frasal é como se fosse um resumo. Em geral, ele está sempre no começo da frase, que ele dá a ideia principal de um texto, que a gente chama de tópico frasal. Outros passos, o que mais que a gente pode utilizar para usar o skimming? A gente utiliza também, não é? Esse próximo passo que é super importante, que é o quê? Prestar atenção às ilustrações e gráficos, people. Então, gráfico e ilustração é tipo 50% do que o texto quer falar para você. Se você vê aquilo ali, ok, computer e tem um computer ali. Ok, já entendi a ideia desse autor. Então, fica bem mais fácil, na verdade. A mesma coisa com os gráficos. O que mais que nós temos? Passo a passo, não é? Ler somente alguns exemplos para entender os conceitos básicos. Caso seja necessário você ter uma ideia do que é o conceito, pegue só alguns exemplos que tem lá no meio do texto. Tudo bem? Por exemplo, for example, tem a palavra for example, e aí ele diz tan, 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 tan.
E aí você vai direto logo nessas palavras. Tudo bem? O que mais que nós temos? Essa aqui é super legal. É uma ferramenta muito interessante, né, e muito válida quando a gente está vendo um texto, que são as palavras cognatas, como eu acabei de falar para vocês. Por exemplo, a palavra computer, que a gente escuta tanto, né, computer, computador. Então, palavras cognatas, são aquelas parecidas com o nosso português. Como eu falei para vocês, a palavra independence. Então, que significa independência. Praticamente toda a palavra é igual, né, só no finalzinho que muda. Então, quando você tem esse tipo de palavra, que é cognata, que é parecida com o português, nossa, já ajuda bastante. Porque aí você já tem uma ideia do que aquele autor está querendo falar para você. Porque a palavra é bem parecida, então não tem como dar erro, tudo bem? Tudo bem que tem algumas palavras que são falsas, né? Faz parte, tem que aparecer, né? Mas a gente está falando dos cognatos mesmo que a gente conhece, tudo bem? O que mais que nós temos? Ok. Bem, então esses foram os nossos passos, né, para a gente utilizar a estratégia de leitura Skimming. Então, parabéns aí para quem conseguiu acompanhar a nossa aula e observar todos esses detalhes aí junto comigo. Tudo bem, people? Thank you so much. E agora nós vamos para o nosso coffee break, nosso intervalo. Até mais. A sua aula continua no próximo vídeo.